Hebrom, uma das cidades mais antigas do mundo, a cidade dos patriarcas, uma das cidades santas para os judeus e que tem tesouros como esse que nós estamos vendo aqui. Nós estamos aqui em Tel Rumeida, que é um sítio arqueológico que guarda muitas evidências da época de Davi, até antes de Davi, mas muitas evidências da época de Davi. Inclusive, Davi foi ungido aqui em Hebrom, foi a segunda. E parece que tem até uma casa da época, do período de Davi aqui, né? Exatamente. Então, se nós olharmos aqui para trás, nós estamos na entrada de um pátio de uma casa de cerca de 3.000 anos atrás, colunas de um lado, colunas de outro. Já é aqui, essas seriam as evidências Exatamente, da casa. você está vendo aqui uma casa típica dos hebreus de cerca de 3.000 anos atrás. E a coisa mais interessante que nós temos é justamente este silo que está aqui embaixo. Esta grande abertura que fizeram e cobriram aqui com pedras, parece ser talvez uma piscina ou um poço. Não, gente. Isto era para armazenar trigo há 3.000 anos atrás. Nós estamos descendo agora da mesma forma que Abraão, Isaac, Jacó e Davi desceram há 3.000 anos atrás. Davi, quando se estabelece em Hebrom, ele entra por esse portal e os anciãos que vêm também ungir e a fazer um pacto de sal com Davi passam por essa mesma rua. Miguel, em que momento Davi é ungido pela primeira vez? Foi lá em Belém, na casa de seu pai, né? Davi era bem jovem, talvez tivesse aí os seus 14 anos, 15 anos no máximo. Ele é surpreendido. Imagina, um jovem lá pastoreando no meio do campo. O pai e a mãe chamam. Ele não entende muito bem porque ele está acostumado a ir sozinho para casa. Ele chega em casa e está lá nada menos, nada mais do que o profeta Samuel. A Bíblia chama o profeta de Samuel de Haroé, aquele que vê. O que ele vê? Ele vê os planos de Deus, ele vê a Deus, ele vê tudo que Deus está para fazer no meio do povo. E agora Davi, aquele jovem pequeno pastor de ovelhas, olha, vê todos os irmãos, o pai, a mãe, Samuel já com um chifre de um carneiro com azeite dentro, pronto. E estão esperando quem? Esperando Davi. Talvez Davi até pensasse que iam ungir o mais velho. Mas naquele momento ele ouve, vem para cá, vem para o meio. E é ele. E diz a palavra que naquele momento o Espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou de Davi. A vida de Davi mudou de uma forma tremenda. Aquela unção foi a unção que marcou os propósitos de Deus para a vida dele. Tudo que acontece a partir desse momento não está mais no controle de Davi. Ele perde o controle da própria vida. E tudo conforme Deus quer que aconteça na vida dele, ele começa a acontecer. Isso aconteceu em Belém, mas desde aquele evento em Belém até o evento que aconteceu aqui em Hebrom, se passaram cerca de 16 anos. E agora acontece aquilo que Davi imaginava que iria acontecer naquela noite ainda. Acontece aqui em Hebrom, na cidade dos patriarcas, a cidade mais importante para Israel naqueles dias era Hebrom, capital da Judéia, da tribo de Judá. E aqui os chefes das famílias se reúnem, os príncipes, e vêm ungir Davi nesse lugar. Que coisa tremenda. Você falou que se passaram mais de 16 anos, e eu fico pensando, naquele dia que Samuel ungiu Davi, ele já havia avisado que Davi seria o novo rei. E se passaram-se mais de uma década, né? E Davi ficou todo esse tempo tranquilo, né? A gente pode entender que ele não saiu falando para Saul o que iria acontecer, né? O problema em si não estava com Davi, o problema em si estava com a família de Davi. Eles provavelmente contaram para o mundo todo, para todo Israel, o que havia acontecido ali. Né? E esse boato da unção de Davi, esses rumores, chegaram praticamente em todas as casas de Judá. Davi então começa a crescer com uma perspectiva de um dia se tornar rei, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em caminhar, em viver, em pastorear.
Eu gosto de pessoas que a gente chama de pessoas pragmáticas. Pessoas que falam menos e agem mais. Davi era assim. Ele estava preocupado em servir e não em ser servido. Ele estava preocupado em orar e não repetir orações. Davi estava preocupado a viver dia após dia, conforme Deus lhe tinha dado. É verdade, ele estava tranquilo. Quantas provações ele passou desde menino até chegar ao período em que ele foi ungido rei de Israel. Quantas perseguições, quantas acusações, quantas tentativas de assassinato. Foram 2 vezes que Saul tentou com a própria lança atingi-lo. Mas Davi tinha um caráter, conforme o próprio Deus diz: eis que tenho escolhido um rei segundo o meu coração. Isto é maravilhoso. E você falou da primeira unção de Samuel, que ele estava ali com um chifre. O que significa isso para a gente entender? O que significa você ungir naquela época? O que significava essa unção que Davi recebeu naquela época? Como que era feita? Era feita com azeite? É verdade, era muito comum carregar o azeite ou numa jarra pequena, porque o azeite era algo precioso, ou dentro de um chifre de carneiro. E neste caso era dentro de um chifre de carneiro que ele era vedado, talvez com um pequeno barro, uma rolhazinha de barro, alguma coisa, e aquilo ali era quebrado na hora e derramado sobre a pessoa que era ungida, né? Nós vemos no Salmo várias vezes falando sobre a unção, assim como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Isto é um relato de uma unção que era feita com óleo. E é exatamente isso que acontece. As 2 outras unções que aconteceram aqui em Hebrom foram muito mais do que isso. Além, obviamente, da unção do óleo que era comum, nós temos também o que a gente chama de pacto de sal. E o pacto de sal tem uma importância fundamental para entendermos o que Deus fez em Davi e através da família de Davi até os dias de hoje. Por que o azeite naquela época? Por que ungir com azeite? O azeite representa a pureza, representa a iluminação. Deus é luz, né? Então representa a iluminação. O azeite também representa o trabalho forçado, e o azeite que era utilizado para unção era o azeite mais puro, que a gente chama hoje de prensa fria. E não era somente a prensa fria, era o primeiro azeite, eram as primícias do azeite que saíam na prensa fria, e isto era dedicado ao Senhor. Ele era usado para acender as lâmpadas do candelabro, por exemplo, e ele também era usado durante as ofertas de sacrifício. O azeite tem muita simbologia, mas acima de tudo, no Novo Testamento, por exemplo, há uma relação do azeite com a unção espiritual, a presença do Espírito de Deus. E isso é interessante porque nós vemos também no Velho Testamento que um dos símbolos da presença do Espírito Santo no Velho Testamento, na tenda da revelação e no templo, é a presença do azeite acendendo as lâmpadas do candelabro. Que legal. E aí então se passaram esses anos, né, desde que ele foi ungido por Samuel com o azeite, como você falou, e aí ele vem para Hebrom. O que acontece durante esse período de tempo? Como que acontece essa segunda unção? A segunda unção que Davi recebe é aqui, pelas pessoas, pelos homens da tribo que ele pertencia, da tribo de Judá. Exatamente. O que é mais interessante em toda essa história é que depois de toda a perseguição e de toda a afronta que ele passou e as dificuldades e os casamentos e as complicações, chega ao final da vida de Saul. E Davi já está baseado em Hebrom. E aqui ele monta o que eu chamo de a primeira casa real de Davi. Ele junta as mulheres, os filhos, estabelece aqui um reino local, que é o reino da tribo de Judá, junto com a tribo de Simeão. Porém, Isboset, um dos filhos de Saul, ainda dominava, controlava a parte norte. E começa uma guerra temporária entre as tribos, né, que, por sinal, culmina com a morte de Isboset e com a unção de Davi, não somente sobre todo Judá, mas também sobre todo Israel. Essa é a segunda unção. E naquele momento, Davi já era um grande líder, considerado, né, um grande líder militar? Com certeza, ele já tinha vencido várias batalhas, desde o tempo de Golias, desde o tempo em que ele perseguiu também os filisteus durante um tempo,
os amonitas, ele esteve lá na região da Jordânia, lutando contra os amonitas, tornou-os servos. Davi, ele viajou por todo o país, diz que ele inclusive chegou à região de Geshur, a região da Síria, e conquistou toda essa região. Ele já era um líder experimentado, e quando ele chega aqui, os moradores, os príncipes da Judéia, e a gente lembra novamente do sentido da palavra Hevron, quer dizer, companhia de amigos, ou associação de amigos, ou simplesmente a comunidade dos líderes de Hebron, vão e escolhem ungí-lo rei sobre toda a Judéia, sobre todo o Judá. Posteriormente, com a queda de Saul, todo Israel, de olhos fitados naquilo que Davi já estava fazendo, mesmo antes de ser rei, e agora como rei 7 anos em Hebron, eles não se controlam e vêm a Hebron e fazem o mesmo pacto de sal que os homens de Judá fizeram com Davi, nomeando o rei sobre toda a casa de Israel. O que é mais interessante na história de Davi, adiante da história de Saul, é que Saul foi ungido por Samuel. E a coroação foi uma coroação assim informal, foi a coroação da massa. No caso de Davi, não. Foi a coroação dos conselhos. Ou seja, o conselho de Hebron coroou a Davi e depois o conselho de príncipes de todo Israel coroou a Davi. Davi já havia juntado muita riqueza. Ele casou, por exemplo, com Abigail, que era muito rica. E ele já tinha uma estrutura de rei em Judá. Ele ainda fugia de Saul nessa época ou não mais? Não, ele já não fugia mais de Saul. Ele sabia que Saul já tinha caído em batalha. E ele só vem para cá quando ele se sente seguro. Antes disso ele estava onde? Antes disso ele estava foragido em Adulam, na região da Judéia, às vezes na região do Mar Morto. Davi estava foragido por toda a parte. E com certeza nós teremos o privilégio também de conhecer isso. Legal. E aí, então, aqui onde nós estamos, em Tel Humeida, em Hebron, Davi foi ungido 2 vezes. Primeiro pelos homens da tribo, para a gente entender. Então ele se torna naquele momento o rei da cidade de Hebron, o rei da tribo de Judá, e posteriormente, alguns anos depois, ele se torna rei, depois da terceira unção, de todo Israel? Exatamente. Quando ele vem para cá e ele é eleito por eles, porque na realidade foi como se fosse uma eleição. E, inclusive a Constituição americana, eu não sabia disso, mas a Constituição americana utiliza essa ideia dos conselhos de Davi, dos conselheiros e dos amigos de Davi que o elegeram rei sobre Judá, para se basear no método de democracia americana. Eu não sabia disso, mas eu pesquisei e isso é muito interessante. E o segundo conselho, imagina, você tem a Câmara dos Deputados, né, que faz uma primeira eleição e depois você tem o Senado, que faz uma segunda eleição. Então eu fiquei sabendo que, na realidade, a ideia democrática americana surgiu da ideia democrática de Israel há 3.000 anos atrás. E isso é maravilhoso nós vermos que, em primeira instância, ele é aprovado como rei, eleito como rei. Ele prova a capacidade, ele reina 7 anos, estabelece o reino, a ordem, a democracia, as regras, a justiça, e agora todo Israel começa a olhar para ele e diz: nós também queremos isso, nós queremos fazer parte disso. E agora eles o elegem como conselho a se tornar o rei de Israel. A Bíblia diz que foi como um pacto de sal. Eu gostaria de destacar uma coisinha sobre isso. Aparece pouquíssimas vezes. Fala que o pacto de sal é um pacto eterno. É um dos poucos pactos feitos entre Deus e os homens que ele diz é um pacto eterno. E esse é o mesmo pacto feito com o povo de Israel e é o mesmo pacto feito com a casa de Davi. Então é maravilhoso nós vermos que Deus é fiel e ele continua cumprindo através dos tempos esse pacto eterno feito com Davi, até os dias de hoje. Quando você fala o pacto de sal, então significa que essas outras 2 unções não foram com azeite apenas? Não, elas foram com uma série de oferendas que foram feitas. Entre elas havia ouro, incenso, mirra e também a oferta de sal. Havia a oferta de carneiros, de ovelhas, de tudo, mas a oferta de sal. E isso era o sinal de que o Senhor tinha selado aquele pacto para sempre entre Judá, Israel e Davi. Muito interessante. E aí,
que aconteceu para anos depois, quando Davi se situa, ele decide vir para Hebrom, para as pessoas decidirem conclamar ele rei, diante de tudo que estava acontecendo, e Isbosete como rei no lugar de Saul? Então, Isbosete, na realidade, ele não conseguiu se impor como rei. Ele queria ser rei. Algumas pessoas o viam como possível rei porque ele era filho de Saul, mas o coração do povo estava voltado para Davi. As pessoas conheciam as promessas, eles ouviram Jonatas falar sobre isso, eles ouviram o próprio Saul ter medo de que Davi estava querendo tomar o reino. Então, as pessoas começaram a se aglomerar cada vez mais em torno de uma liderança que eles sabiam que não era uma liderança de alguém que tomou o poder, como Isbosete, que estava querendo tomar o poder. Sim. Era uma liderança que Deus estava conduzindo para se tornar o líder do povo dele. Então, a gente consegue mensurar onde poderia ter acontecido? Seria nessa região onde nós estamos agora, esse pacto? Sim, nós estamos em Tel Rumeida. Nós mostramos um pouco antes a rua que entra ali para Tel Rumeida, aquela rua de pedras. E nós estamos agora no alto de Tel Rumeida. Note que nós temos aqui uma terraça bem mais abaixo. Lá embaixo temos outras, onde estão as oliveiras lá embaixo. Até lá embaixo, próximo da gruta de Macpelá. E o que isso diz para a gente, Miguel? Isso quer dizer que nós estamos no topo da colina de Tel Rumeida. E o topo das colinas de ruínas, normalmente a gente conhece como acrópolis, como setor sagrado. E o que está normalmente nos setores sagrados são os templos e os palácios reais. Então, se hoje eu fosse escolher, procurar onde Davi reinava, com certeza aqui, alguns metros para cá, uns metros para lá, ou mais para frente, Davi andava por aqui, salmodiava por aqui, e aqui ele ordenava também a paz sobre Israel. E por aqui ele ficou algum tempo até que ele decide, então, conquistar Jerusalém dos jebuseus. Quando Davi é ungido pela terceira vez pelo povo de Israel, ele é nomeado como um presidente dos Estados Unidos ou do Brasil, é nomeado. Ele tinha o quê? Por volta de uns 37 anos? Ele tinha por volta de uns 37 anos, agora ele é nomeado e ele sente que ele tem a estrutura para alcançar qualquer objetivo que Deus tem colocado nas mãos dele. Então ele parte para atacar o último reduto, que ainda não era hebreu, Jebus, a pequena cidade dos cananeus, a antiga Jerusalém, ou como alguns dizem, Salém. E por que Jebus? Por que Jerusalém? Ora, Davi queria aproveitar a oportunidade de construir uma capital onde nem os da tribo de Judá pudessem reclamar, nem os das tribos de Israel pudessem reclamar. Uma capital que ele fundou, que ele comprou, que ele conquistou, a capital da descendência de Davi, Jerusalém. E ouvindo você falar, eu fico imaginando, né? Me chama muito a atenção esse período da unção de Samuel até a unção dos homens aqui de Hebrom, quando ele foi conclamado rei. Ele passou esse tempo sabendo, mesmo assim ele respeita a autoridade de Saul, ele prefere fugir de toda a perseguição, ele tem a oportunidade de matar Saul, não mata. Então isso mostra e diz muito sobre quando a gente fala que ele era uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, que ele tinha um coração como o de Deus, né? E a gente traz para as nossas vidas isso, a gente fica refletindo, né? E aí, mesmo coroado rei, ele também, como você disse, seguindo a direção de Deus, a gente vê que ele busca sempre seguir essa direção, né? É uma reflexão que eu tenho. Qual reflexão você tem? Nós aqui, né, lembrando desses episódios que podem ter acontecido exatamente nesse local onde nós estamos. Eu acho que a maior lição que Davi pode trazer para todos nós são duas palavras que elas se misturam. Uma é longanimidade e a outra é perseverança. E Davi tinha essas duas características. Ele era longânimo no sentido de que ele sabia esperar o tempo de Deus. Duraram cerca de 16 anos para ele chegar na herança que Deus tinha prometido para ele. E a perseverança dele era tremenda, a tal ponto que você falou que Saul havia tentado, ele podia ter matado Saul. Isso não foi uma vez,
Isso foram 2 vezes. Ele podia ter acabado com toda a casa de Saul, mas ele não fez isso. Ele tinha homens para isso. Ele tinha sabedoria, ele tinha coragem. Mas Davi sabia os propósitos do Senhor. E ele amava mais o Senhor do que as promessas do Senhor. E eu acho que essa é a grande lição. Muito obrigada. De nada. De trazer a gente aqui nesse local. Privilégio para mim. Um mergulho realmente na história. E vamos aí para a próxima aventura. Um grande prazer. Obrigada, viu, Miguel? Tudo de bom. Obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Vocês vão ficar com mais imagens aqui do local onde Davi foi ungido até finalmente ele tomar Jebus, né? Conquistar Jerusalém e se tornar aí o grande rei de Israel. A gente se vê então no próximo episódio com mais novidades direto aqui da Terra Santa sobre esse período tão importante que está sendo retratado na série Reis. Até lá. Tchau, tchau.